Maravilha, então. Iniciou a gravação, transcrição, volta para o chat para a gente acompanhar. Vamos continuar a nossa diversão. A gente falou de uma métrica, né? Mas no caso, temos várias métricas. Uma das métricas que a gente viu agora foi a acurácia. A acurácia a gente vai ver daqui a alguns, talvez muito provavelmente na próxima aula, a gente consiga ver já como que a acurácia é calculada. E em cima da ideia de como a acurácia é calculada, a gente vai ver que surge trocentas novas métricas. E cada uma tem uma utilização, né? Cada uma tem uma pontuação. E essa brincadeira é bom porque quando a gente está utilizando, por exemplo, a acurácia, e vê lá o seu modelo tem uma acurácia de 97%, que nem o nosso aqui saiu, né? E aí você fala, nossa, é muito bom, é joia, não sei, né? A acurácia, ela, às vezes, ela pode enganar a gente. E aí, por conta desse poder enganar, isso daí dá uma dor de cabeça para a gente trabalhar. Então, não é porque a acurácia ela é a mais conhecida, a mais falada, a mais vista, que ela é a melhor métrica. Eu gosto sempre de falar o seguinte: a acurácia é a métrica inicial que a gente vai começar a analisar os dados. Com base na acurácia, a gente vai dar continuidade. Então, com base nela, a gente vai começar a analisar o restante dos dados. Que às vezes, né? E aí é um às vezes, pode ser que a gente descubra que nossa acurácia, mesmo estando boa, o nosso modelo não é bom em predizer o que a gente precisa. Então, a gente acaba descobrindo que o nosso modelo ele é bom na acurácia, mas na predição que nos interessa, ele não é tão efetivo. E aí a gente vai começar a estudar o porquê da métrica acurácia ela ser muito generalista, né? E quais outras métricas eu posso utilizar para avaliar melhor o meu modelo e ter certeza, né? Se ele está bom, se ele está ruim, o que ele está fazendo, né? Nos modelos baseados em regressão, além da acurácia, nós temos uma métrica chamada R². O R², ele é uma medida estatística de quão próximos os dados estão da linha de regressão ajustada ali, né? Então, quão próximos meus dados estão daquela linha de regressão. Essa é a ideia do R². Ele faz essa mágica de ser calculado em cima disso, né? Então, quando você calcula o R², ele está dizendo, na verdade, para você quão próximos seus dados estão próximos daquela linha. Se você olhar o nosso gráfico, e a gente tem um lá no finalzinho, é isso daqui. O R² ele vai calcular quão próximo esses pontos estão da minha linha de tendência, da minha linha de regressão. Quanto mais próximo tiver, melhor é a nossa resposta. Então, vamos começar essa brincadeira daqui. Começando o R², cadê que eu estava vendo? Ué, tá aqui. O R², ele fica dentro de uma biblioteca chamada Metrics. O Metrics é uma medida, é uma biblioteca que tem várias medidas de qualidade do nosso acerto, né? Só para mostrar da onde que veio o Metrics, né?
Da onde que ele surgiu? Ele surgiu daqui, ó. Ele, dentro do scikit-learn, a gente importou as métricas e a gente fez a importação das métricas todas, né? No caso aqui, a gente importou todas as métricas e a gente, de todas as métricas, a gente só vai utilizar, nesse caso, o R². Descendo lá para a gente começar a nossa brincadeira. Então, eu chamo metrics e é o R2 score. O R2 é porque, normalmente, se você bem lembra, nós não utilizamos sobrescrito e subscrito em nomes de funções, métodos, né, objetos, nada na programação. A gente não usa nenhum caractere especial. Então, R2 representa o meu R² e é a métrica R². Para ele, eu faço a mesma coisa que eu fiz para o meu score, né? O meu score, que é a minha acurácia, eu passei qual que era o IMC real e qual era o IMC que o meu modelo tinha predito. Então, eu passo o valor real e o valor predito. Feito isso, ele calcula para a gente a métrica. Deixa eu fazer... eu mexi lá em cima, né? Vou reexecutar esses caras aqui, porque eu andei brincando com os coeficientes, né? A gente mexeu aqui para melhorar. Cadê? Eu tinha colocado 80%, eu vou voltar para 70, 30. E vou reexecutar esses caras aqui para a gente ver. Só para a gente ter uma noção de como que ele está. Retreinando o nosso modelo. Nosso modelo deu 97, 97, 90, 02. Os nossos dados, a gente brincando com a predição para ver. A gente fazendo os cálculos. Só para ele ficar com todos os valores atualizados, né? Para não ficar ruim. Esse cara pode tirar essa linha em branco. Tá dando ainda negativo, tá certo. Porque tinha que estar errado, né? Um valor que está fora do contexto que a gente tinha visto. O nosso predito novo. A gente fez um gráfico de dispersão. A gente gerou a impressão das nossas métricas. A gente plotou para ver como que estava. Depois a gente saiu brincando, fazendo os nossos cálculos aqui, né? Os coeficientes estão lá, mostrando os valores calculados. Turururu. Não é mais, é menos, né? Esse cara aqui passa como menos. É isso, menos. O valor calculado menos. Então é y menos isso daqui. Não era? É isso, dá 54. Coeficiente para a gente ver, chegamos lá na métrica. O nosso R, ele dá exatamente igual à nossa acurácia, se você olhar. E aí, a gente começa a ver o seguinte, né? Dá muito próximo da acurácia. Eu posso fazer uma cópia para a gente começar a brincar em cima do nosso data frame. O nosso X original, ele não tem a coluna calculada. Então, eu estou falando aqui, eu estou criando a minha saída com o meu X todinho, ou seja, eu não estou separando em treino e teste. Eu estou remontando, ou seja, esse cara daqui, saída, ele é igual ao meu data frame original. Porém, quando eu estou copiando o meu Y, eu estou mudando o nome da coluna já. Não é mais IMC, é o valor real da minha predição, né? Isso aqui é o valor que está lá, real. É o valor do Y. E aí, a gente calculou agora, em cima do nosso modelo, a gente falou para ele, olha, prediz para mim quais são as respostas para tudo. E a gente teve uma predição de todos os valores. E eu estou atribuindo para uma coluna nova chamada predito através de regressão linear. Aí eu gostaria de saber
qual que é o erro absoluto. Ou seja, qual que é a diferença desse valor para esse valor. Então, a diferença do real para o predito, né? O que foi utilizado lá, a fórmula do peso dividido pela altura ao quadrado, para esse cara daqui. Então, eu faço o seguinte, eu estou utilizando o NumPy, chamo a função de, em outras linguagens é ABS, aqui é absolute, né? É o escrito por completo, do valor real menos o valor predito. Então, o que era para ser menos o que ele achou. E ele vai gerar isso daqui de forma absoluta. Subtrai um do outro e vai dar um número sem sinal. Então, a gente vai ter isso daqui como desvio, erro absoluto, erro ou resíduo. São tudo sinônimos do que a gente está fazendo aqui. E aí, esse AE vai ter a diferença. Você pode ver aqui que o real desse valor daqui é 56,1. O predito foi 51,1. Então, ele tem um erro, que é 56 menos 51. Dá aproximadamente 5 de erro. Então, ele está errando em 5. Então, ele está com um erro absoluto de 5. Era para ter, se fosse 10, ele estaria ali respondendo em 15, por exemplo. É isso que esse erro absoluto está informando. Para que a gente pudesse ter, né, uma comparação linear de cada, ou seja, de cada linha, eu joguei aqui para cada um deles o MAI, que é a média dos erros absolutos, ou seja, ele vai pegar todos os erros absolutos, soma tudo e divide pela quantidade. Se eu tenho 300, ele soma tudo e divide pelos 300 que eu peguei da minha totalidade aqui. E ele vai calcular o erro absoluto, né? A média do erro absoluto. Depois, ele vai calcular a média dos erros quadrados. Então, ele pega lá o erro absoluto, eleva ao quadrado, esse cara daí soma tudo e tira a média, e aí ele vai jogar. Note, isso daí é a resposta para todos os valores, não é apenas para uma linha. Então, todas as linhas têm que ter o mesmo valor. Ou seja, se você olhar aqui no MAI, no MSE e no raiz do erro quadrado, todos eles têm o mesmo valor para todas as linhas. É isso daí mesmo que a gente queria. Por quê? Porque eu quero fazer uma comparação dessa linha, pegar os dados dessa linha e poder olhar, ler. A mesma coisa acontece para o desvio padrão. Então, aqui a gente tem o Standard Deviation, que a gente tem lá ó, o STD, o Standard Deviation, que é o desvio padrão, e ele calcula o desvio padrão e mostra qual que é o desvio padrão real. E aqui é o desvio padrão do meu predito. Você pode ver que existe uma pequena diferença do desvio padrão de um para o outro, né? Pouca coisa. Dá para ver que o desvio padrão ele está menor no predito do que do real. E depois a gente tem a métrica R quadrado. Então aqui a gente colocou a métrica R quadrado aqui para ser calculado. Então ele vai fazer o cálculo da métrica R quadrado. Por exemplo, a gente poderia ver a acurácia, né? Como que eu poderia ver a acurácia? A acurácia é dado, olha só aqui, ó, só para a gente lembrar como que calcula a acurácia aqui em cima. Lá em cima. A acurácia é o modelo ponto score. O modelo ponto score. Então, esse cara daqui é a técnica que a gente vai utilizar para levar a acurácia para dentro lá das nossas colunas, né? Então, por exemplo, aqui eu não quero R2 score, eu quero acurácia. Acurácia no inglês é com 2 Cs, né? Então eu vou colocar ACC, beleza? Só para diminuir. E esse cara daqui é modelo.score. E aí ele vai pegar aqui o real e o predito. Valor da acurácia.
E aí, a gente vai ordenar esses dados. Aqui eu estou colocando de forma proposital, ordenando esses dados pelo erro absoluto. Eu quero ver pelo erro absoluto, do maior erro para o menor erro. Por que que eu quero ver dele? Porque é a partir do maior erro absoluto que eu consigo ver qual que é o peso e a altura que estão discrepantes dentro do meu modelo e ele não está conseguindo entender muito bem esses valores. Rodando esse cara aqui, eu coloquei, ele pegou um, pegou outro. Não é, é a acurácia, estou passando Y real, né? Então aqui é o Y com o predito. Turururu. Expectativa de erro. Tananana, gerou. Tá, vou ter que fazer um reshape. Vou deixar esse cara quieto. Eu vou ter que fazer um reshape. Então, no momento, não vale a pena pra gente brincar. Deixa quieto por enquanto. Depois eu volto com ele. Eu tenho lá os meus valores de acurácia, de R2 score, que é o meu R quadrado. O valor dos desvios padrão, tanto do real para o predito. Os erros, a média dos erros, o erro quadrado e a raiz do erro quadrado. E, literalmente, qual que é o erro. E aí, olha só que legal, ordenei pelos valores de maior erro absoluto. O maior erro absoluto foi esse aqui que deu 5 de erro. E nele você tem um detalhe importante, olha, você tem uma altura de 1,51 m, mas você tem um peso de 128 quilos. Então você tem uma pessoa com um peso muito alto e uma altura muito baixa. Então, quando você está fazendo um peso muito alto e uma altura muito baixa, ele vai dar problema para você. Se você olhar, ele segue essa ideia, ó. Sempre que eu tiver um peso muito alto e uma altura muito baixa, ele dá ruim. Mas o inverso também é verdade. Quando eu tenho uma altura baixa e uma altura alta e um peso baixo. Nesse caso aqui, 45 quilos com 2 metros de altura. Esse cara daqui, ele também não é um valor muito bacana para os nossos dados. Eu não tenho muitas amostragens, provavelmente, de valores discrepantes desse jeito, que faça com que o meu modelo aprenda a calcular com esses valores discrepantes, né? Então você vê que quando ele é muito alto ou muito baixo, né? Um é alto e o outro é baixo, né? A verdade é essa. Quando o peso é alto, a altura é baixa, ou quando o peso é baixo e a altura é alta, né? O cara é muito alto, você vê que ele se perde nas medidas. E aí são aonde acontecem os maiores erros. Quando nós temos alturas e pesos medianos, né, dentro da faixa mais comum de normalidade, você vê que os erros são bem pequenos, ó. Os erros são bem pequenos, tendendo a zero. Ele acerta quase que em cima. Olha esse caso aqui de 76 quilos e 1,74. O erro dele vai só na terceira casa decimal. Então, na terceira casa decimal, olha lá, terceira casa decimal é que ele errou. Mas então é muito, muito, muito próximo da verdade. Então, esse cara aqui deu um 99,9% de acerto, com certeza. Então, ele bateu muito próximo. Isso daqui era o que a gente gostaria de ver, né? Dele acertando a maioria das vezes com erros bem pequenininhos. Então, isso aqui é o ideal. Mas a gente sabe que não é verdade. Em cima desses dados, a gente pode começar a ver qual que é o maior erro, qual que é o menor erro. Obviamente, a gente já vê aqui, né? Mas a gente pode
utilizar algumas ferramentas só para a gente saber que existe essa possibilidade dentro do data frame, né? Então, por exemplo, o maior erro, eu pego o saída, que é o meu data frame, né, que eu juntei tudo, o campo erro absoluto, ponto max, e o outro é o ponto min. Rodando esse cara, ele mostra para a gente o maior dos erros e o menor dos erros. Essa daí é uma coisa legal que já é sintético para você ver, né? Bem rapidinho. A gente pode também fazer uma amostragem sobre os nossos dados. Nesse caso, eu estou pegando a minha saída e falando, olha, aonde a minha saída tenha o erro absoluto maior, quer dizer, eu tenha os 10 maiores erros absolutos, né? Aqui eu tenho o n-largest 10, ou os 10 maiores erros absolutos, eu trago. E aí eu tenho aqui os 10 maiores erros absolutos. E eu posso ordenar para ver apenas os 10. Então eu posso fazer isso daqui para poder iniciar um trabalho de ajuste, arrumar, revalidar os meus dados, coletar mais informações com esse tipo de característica, né? Você vê que a predominância é de peso alto e altura baixa. Então, se eu inserir mais pesos altos e alturas baixas com IMCs calculados lá na minha planilha, e depois reexecutar esse cara, eu vou ter provavelmente um acerto melhor, porque ele vai aprender de uma forma mais assertiva esses dados. Eu só tenho um caso, né, de altura alta para caramba e peso baixo para caramba. Dentro dos 10 primeiros é apenas um caso. Então, vale mais eu focar no maior peso e menor altura do que menor peso e maior altura, para fazer esses ajustes, né? Eu posso fazer, por exemplo, uma visualização aqui dos erros são maiores que 1, então eu posso ver quantos erros foram maiores que 1, porque aí eu estou vendo quanto que eu estou errando, né? E se você lembrar o que eu falei na aula antes do intervalo, nós tivemos naquele histograma provando que o nosso histograma era da diferença, então ele dava valores negativos e positivos. Mas se eu usasse módulo de -1 até 1, né? Ou seja, a gente tinha provavelmente ali uns 50%, não, estava em quanto? 50%? Então a gente tinha uns quase 60% dos nossos dados estavam ali. Isso é legal, porque a gente tem um acerto maior. Você pode pegar e fazer esse cara daqui para ver a quantidade. Ou ainda, se você quiser ver os que são menores ou iguais a 1. Eu posso, por exemplo, ver aqui, ó, menor ou igual a 1. Esse daqui, ele vai gerar alguns valores para a gente. E se eu quiser, por exemplo, saber quantos que tem desse cara daqui, só olhar aqui, eu tenho 164. É mais do que a metade dos meus valores. A metade é 150, 160 dá um pouquinho mais aí, dá uns 55, 54, 55% dos meus valores estão com um erro menor que 1, menor ou igual a 1, que é exatamente o que a gente viu, né? A gente tinha visto dentro de uma amostragem, que era dos 90 de teste, aqui eu estou vendo para todo mundo. E isso daqui é legal, que a gente consegue ver que está tendo coerência daquilo que a gente tinha analisado lá no teste com tudo. A gente pode ver aqui quantidade de registros que são maior que 1 e qual que é a porcentagem disso, né? Então, fazendo um cálculo básico, né, eu posso verificar quantos dos meus registros, eu tenho um total de 300, né? Quantos dos meus registros, ou seja, das minhas linhas aqui calculadas, o meu erro absoluto foi maior ou igual a 1 e quanto isso representa, né?
eu tenho 136, ou seja, 45% está acima de 1. Isso indica que 55%, né, 54% mais ou menos, como eu tinha falado, está dentro de uma faixa de 1, no máximo de erro, né? Então fica legal a gente ver e calcular isso daqui. A gente pode, por exemplo, rodar uma estatística descritiva sobre esse data frame e ele vai mostrar algumas coisas legais. Olha só. A gente consegue ver agora os nossos valores mínimo, máximo e os nossos quartis. Olha que legal. Se eu pegar o meu valor do erro absoluto, a gente tem um erro absoluto de 5. Mas você vai notar aqui o seguinte, ó, 0, 0,5, 0,8 na mediana, então até a metade, a quantidade, até o 150, né? Se ordenar até o 150 dá 0,8. Depois, até os 75%, ele chega em 1,6. E aí, dos 75% ao 100% dos dados, ou seja, o último quartil, né, o último quarto final, ele vai subir aqui de 1,6 para 5. Ou seja, a gente tem poucos erros grandes, né? A gente está aí com 25%, né? Aonde deve estar os erros maiores. Isso mostra que em 75% dos casos, a gente está errando até 1,6. Você consegue ver isso daqui, ó. Até 75% dos casos, ó lá, 75% dos casos, a gente está errando até 1,6. Só quando passa dos 75 que a gente começa a aumentar os nossos erros. Então, estatística descritiva ajuda a gente a entender um pouquinho melhor. Fica legal para a gente visualizar isso daqui. E aí vem uma coisa interessante. E se a gente olhar agora para os nossos dados? Ó, se eu olhar para o meu, né, para minha coluna de peso, eu tenho lá que o menor peso é 40, o maior é quase 130, 129. E aí, o peso médio, né, o que está no meio, a mediana, é 80. Se você pegar e somar esses dois, então, ó, pegar esse cara, somar com esse daqui, vai dar 170. 170 dividido por 2 vai dar 85. Ou seja, a nossa mediana está abaixo da média dos dois valores. Então, não é uma distribuição tão uniforme. Então, a nossa média, somando os dois, daria 85. Ela está um pouquinho antes, né? Está um pouquinho antes. Se você fizer a média dos valores, aí a soma dos valores, vai dar 82, a mediana 81. Aí você percebe que está um pouco melhor. Mas se você pegar o mínimo, o máximo, calcular a média deles, você vai ver que dá uma discrepância um pouco maior. Mas aqui, olha só, 40, de 40 quilos até 60 quilos, essa variação está nos nossos 25 primeiros por cento dos dados. Dos nossos 60 aos 80, estão nos próximos 25. De 40 para 60 tem 20. De 60 para 80 tem 21. Agora, nos nossos dados de 50% a 75, eles estão variando de 80 a 104. Então, esse cara daqui dá 23. E esse daqui, de 104 para 129, ele está lá com 25, né? 25 de variação. Você vê que tem uma tendência de aumento da variação. Aqui ele está 20, 21, 23 e 25 depois. Então, talvez seja esse momento que ele está se distanciando muito e pode estar não deixando um modelo linear tão legal, porque ele está deixando de ser linear e está virando uma curva. E aí é na curva que ele está se perdendo. Provavelmente é isso que está acontecendo aqui. Mostrar para vocês que a gente pode salvar esses dados aqui e depois a gente pode levar para qualquer lugar e aí vira utilização, é tranquilo, você pode levar para qualquer lugar. Eu vou pegar a minha saída e vou mandar para um CSV e eu vou chamar esse CSV de
saída.csv. Bem criativo o meu nome, né? Vou rodar esse cara aqui e ele salvou. Aí a pergunta é, aonde ele salvou esse cara? Vamos nas nossas pastinhas. Vamos lá dentro do Colab. E vamos ver. Nossa, tem coisa pra caramba. Tem um saída com S maiúsculo. Dentro do Colab, ele não ficou. Tá, então vamos voltar mais um pouco. Vamos. Eita, fui muito. Cadê? Cadê a pasta montada? Mídia ou MNT? Conteúdo. Aqui, ó. A nossa pastinha de conteúdo que está montada, ele tem o nosso CSV. Ele não salva dentro da pasta padrão que a gente estava utilizando, que a gente estava passando, porque a gente não mandou ela ser padrão. A nossa pasta padrão é a pasta Content. Então, ela tem o nosso ponto de montagem do Drive, nossos dados de exemplo, e tudo que eu salvar vai ficar dentro da pasta Content. Então, o legal é que a gente pode ver que ele salvou esse cara e eu posso agora, por exemplo, fazer o download dele. Ele fez o download desse cara, tem um duplo clique lá para abrir. Obviamente, ele zoou o barraco porque ele abriu e ele não entendeu a divisão. Vamos fazer, fechar esse cara, arquivo novo, em branco, arquivo, não é arquivo, é dados, aqui dados do TXT ou CSV. Ele deve ter ido para a minha pastinha de downloads, saída, importar. Ele vai abrir o assistente de importação agora. E olha lá que bonitinho os nossos dados vindo. Tudo bonitinho, separado por vírgula, ele reconheceu. Vou carregar esse cara. E ele trouxe para a gente. Está lá no Excel. Só dar uma alargada nesses caras. Vamos ver. 16, será que ele mostra? Não, não vai mostrar. Está em formato grande lá, né? E aí ele está mostrando os valores aqui. O que aconteceu é que no meu CSV, ele está no formato americano. E aí o que acontece? No formato americano, o separador de casas decimais é o ponto. Só que o meu Excel, ele está em português. O separador de casas decimais é a vírgula. Ele não reconheceu, então a vírgula está lá, o problema ocorrendo. Então a gente tem que ajustar isso daí. Na hora da importação no Excel, a gente tem que fazer a importação dizendo que ele está no padrão americano. Vou fechar esse cara daqui. Vamos excluir ele, sim, exclui. Vamos fazer a importação de novo. Dados, obter. Saída, importe. Agora, está lá o CP europeu. Fazer uma transformação de dados. Opa, desculpa. Esse cara aqui é real. Dava para ver o separador adversário. Vamos ver se ele tem opções de propriedades no Excel. Não. Esse cara aqui também não deu certo. O tipo do dado aqui. Vamos ver. Número decimal. Alterar o tipo da coluna. Substituir atual. Não, ele está vendo como inteiro. Tem falar uma outra forma. Tem como fazer no Excel. No Excel dá para fazer isso aqui. Conta mais opções
em opções. Dados. Não. Geral, cadê? Vamos ver, cadê? Fórmulas, não é fórmula. Dados, idioma, aqui, idioma. Revisores, idioma, de exibição do Office. Revisores, eu acho que é adicionar na segunda opção. Estados Unidos. Estados Unidos. Não tem padrão americano. Não, primeiro, vamos ver. Não, ele está colocando na ordem. Inglês. Canadá, inglês, Estados Unidos. Vamos usar esse aqui. Definir como preferencial. O idioma de criação que você escolheu será aplicado na próxima vez que você iniciar. Sim. Vamos ver o que aconteceu. Ok. Inicia o Office. Ok. Fecha. Não salva. Fecha. Excel. Uma pasta em branco. Vamos ver se era aquilo lá. Dados. Obter do CSV. Obter dados do arquivo. É isso mesmo. É uma coisa. True. Importar. Vamos ver se ele acerta agora. Eu acho que ele não acertou ainda. Tanã. Coluna, vamos ver se tem como transformar essa coluna. Copiar, remover, adicionar, duplicadas, transformar. Propriedades dela, vamos ver se tem propriedades dela. Talvez dê para mudar o idioma. Esse Excel novo eu não sei fazer, no Excel velho eu sabia. Coisas que mudam e quebram as pernas, né? Criar, substituir valores. Fazer, adicionar, renomear, transformar somente as colunas. Não. Não é isso, literalmente. Alterar tipo. Número decimal. Usando a localidade aqui. Agora a gente vai transformar ela em número decimal. Usando a localidade. Agora em inglês, né? Inglês. Inglês. Aqui. Nossa Senhora, tem muito inglês. Estados Unidos. Agora vamos ver isso daqui. Se a gente tem essa transformação daqui. Se ele consegue visualizar isso. Fechou. Fechar e carregar. Vamos ver se ele transformou pelo menos uma. Não. Sacola. Talvez, porque ele não está vendo nem o ponto, né? No arquivo CSV. Tá aqui. Downloads. Abrir com. Não tem Notepad++.
problema é que se eu alterar para vírgula esse cara, ele vai confundir com a vírgula daqui. O que dá para a gente fazer é transformar essa vírgula em ponto e vírgula. Ctrl H. Transformar ela para ponto e vírgula. Substitui todos. Beleza. Eu também concordo. E substituir esse cara por vírgula. Substitui em todos. Ok. Fechou. Salvou. E agora resolve também. Vamos lá no nosso Excel. Será que deu bom? Não sei, a gambiarra foi boa. Agora vamos testar. Não julgo, eu já fiz isso. Quem não, né? Quem mexe com dados e nunca fez uma coisa desse tipo, não sabe que é diversão. Agora sim. Aí, ó. Agora deu lá o valor certinho, ó. Que lindo, agora deu certo. Aí quem precisar levar esses dados para analisar, tiver alguma ferramenta estatística, alguma coisa, né? Que quiser experimentar, sei lá, quem veio da aula da Kátia e quer ver lá no... Como que é o software que ela usa? Ela usa R, ela usa SPSS, o Erivelto usa Minitab, né? Ele é bom no Minitab. Qualquer software estatístico que você tenha conhecimento e queira usar, você pode brincar com isso daqui, que tem literalmente os dados reais, o predito, e você pode fazer esses cálculos todos lá e verificar se está tudo certo, se está dando ok nesses dados. Vamos brincar com... Não salva essa bagaça aqui, né? Vamos brincar aqui ainda com o entendimento desse bendito gráfico. Esse bendito gráfico é legal. O que acontece com ele? Ele é o boxplot. Esse gráfico, ele mostra algumas coisas bem interessantes para a gente. Ele mostra para a gente qual que é o valor mínimo, qual que é o valor máximo. Daqui, desse ponto, onde o mouse está, até esse ponto, é do primeiro quartil até o terceiro quartil. Então, ele tem aqui a amostragem dos 50% centrais. E ele vai mostrar para você uma linha aonde fica a mediana. E olha que interessante. Se você pegar e olhar isso daqui, ele teria o mínimo é 40, o máximo é 129. A mediana estaria em 81 e ele iria de 60 a 104. Então, ele iria de 60 a 104. É essa a interpretação desse gráfico daqui. Ele mostra exatamente esses dados que estão aqui, ele mostra aqui. Então, é bacaninha para a gente entender. Para fazer esse gráfico daqui, a gente pode usar o Seaborn. O Seaborn, ele já prepara esse gráfico de uma forma mais bonitinha. Para deixar ele mais bonitinho, né, mais amigável, você pode setar um tema, e eu escolhi esse tema que eu já tinha testado em outros, e eu acho ele bonitinho. Então, o Seaborn, que a gente importou lá no início, que é aquele carinha que eu falei para vocês, que ele é um framework do Matplotlib, que é da parte de gráficos, ele tem um apelido SNS. E aí você pode chamar ele tem o boxplot. E aí o boxplot, você fala qual que é o dado que você quer que seja apresentado nele, né? E aí você vem e olha que eu estou selecionando apenas duas colunas. Eu não quero ver o boxplot de tudo, eu quero ver somente das duas colunas, o real e o predito. E eu consigo analisar o real e o predito do que foi feito. Então a gente consegue ver que os dados estão bem próximos, né? Eles estão batendo muito próximos do que está realmente sendo feito de verdade. E aqui você consegue notar que ele tem um erro que acontece aqui para cima, né? Quando o IMC é muito grande, então ele está dando uma destoada aqui, ó, está se perdendo um pouquinho. E quando o IMC é muito baixo, também ele se perde um pouco. Mas do mais, a gente consegue ver que ele fica bem próximo
incluindo a mediana, fica muito próximo. Então, está bem similar os nossos dados. Para mostrar que dá para melhorar um pouco os nossos gráficos, a gente tinha feito um histograma, e o nosso histograma ele estava sendo feito com a diferença do y real com o y predito, né? E aí ele dava negativo e positivo, e aí dava algumas impressões diferentes. A gente pode dar uma melhorada, uma trabalhada no nosso histograma, pegando agora, por exemplo, somente o erro absoluto. E agora eu não tenho mais valores negativos no erro absoluto. Mas ele mostra realmente o que teve de erro. E o nosso histograma, ele agora, ele pode ter um título, né? A gente pode colocar um título, e pode também fazer uma formatação da fonte. Então, você pode dizer a qual família de fonte ele pertence, a cor que você vai utilizar, se é negrito, itálico, qual que é o tamanho da fonte, e você passa aqui dentro dele, se você percebeu, né? Esse cara daqui é um dicionário, você passa um dicionário para a fonte, e aí você consegue dar uma ajustada em algumas características. Você pode colocar um rótulo no eixo Y e um rótulo no eixo X. Então, dá para colocar lá os rótulos no Y e no X, dizendo qual que é o tamanho. Eu acho que esse aqui ainda está exagerado, eu acho que poderia ser um pouquinho menor. E aqui a gente consegue observar de uma forma bem mais clara, né, os nossos dados. Ó. A gente vai vendo aqui o que acontece no nosso histograma. Vamos ver aqui, eu tinha colocado bins de... Esse cara tem 300. Será que colocar... Vamos ver 30 para ver. Muito pequeno. Dá para a gente colocar um 9, ele fica agrupado de 3 em 3. Olha lá. 9 ele fica agrupado de 3 em 3. Aí a gente consegue ver, ó, 0. Aí esse daqui nós temos meio, esse aqui nós temos 1. Então, esse grande volume aqui, ó, é a grande maioria dos nossos dados. Eles estão presentes nessa grande maioria. Fica mais fácil de visualizar quando a gente está com os dados somente em positivo. Eu acho que esse cara ainda está grande, está estranho. Pergunta, eu sou o único aluno que não estou vendo a tela do professor? Deve de ser. Então, Eu tô vendo. a gente sabe como solucionar isso, André. Existe uma técnica muito boa. A gente volta no Teams. Também não tô, não. Ô, louco. A gente para o compartilhamento e a gente inicia o compartilhamento de novo. Lá, agora apareceu, obrigado. Ô, André, quando acontecer, avisa logo, não banca bobeira, não. Porque normalmente é parar o compartilhamento e começar de novo, aí todo mundo que está na chamada consegue enxergar. Isso daí é aqueles erros clássicos que a gente tem do Teams, né? Bugs. Faz parte, né? É legal esse gráfico daqui, que a gente consegue visualizar realmente que até o 1, né? E o 1 começa aqui, ó. Até o 1, ele tem a grande maioria dos dados, ó. E a gente está falando de 300, né? Então, a gente tem quase 100, quase 80, quase 60. Então, se você somar isso daqui, ó, vai dar 180, 100 e 240. 240%, né? 240 dos meus dados estão aqui, né? Então, eles estão nessa faixa de valores de erro. Isso daqui está chegando no que a gente tinha visto, né? Que tinha lá o 75% dos nossos dados estavam até 1,6, né? Que a gente olhou. E a gente consegue ver isso daí. Eu só deixei aqui o gráfico de dispersão. O gráfico de dispersão passando, né, os valores aqui para ver como que ficaria agora com todos os dados. A gente via no outro que tinha alguns dados mais perdidos. Agora, com todos os 300 pontos,
você começa a ver que ele está mais justinho, né? Ele está mais bonitinho. Esses caras daqui são os que eu falei que provavelmente são os de IMC muito alto que está dando erro, né? Ele está se perdendo no IMC muito alto e aqui também, ó, se afastando muito, o IMC muito baixo. Então são os dois casos que a gente tem aí que apresentam claramente os erros, né? Que a gente vem vendo. Então a gente consegue ver essa brincadeira. Eu vou dar um stop nessa gravação e vou iniciar uma outra rapidinho, só para mostrar o exercício lá com a tabuada.